Caros amigos e amigas, quero saudar a cada um e a cada uma com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Sagradas Escrituras? Hoje é o terceiro domingo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos caminharam com Jesus ressurreto, mas não o reconheceram. O reconhecimento somente aconteceu quando eles partilharam a janta, quando celebraram a ceia. Jesus também caminha conosco. Ele ouve os nossos lamentos, mas nós também precisamos ouvi-lo. Precisamos ter o seu Evangelho na nossa vida, no nosso coração. E assim não haverá mais aquela sensação de vazio no peito. Pelo contrário, ouvindo o Evangelho, será como se queimasse o nosso peito de tanta alegria. Caros amigos, amigas, já estamos há 1 mês e meio em quarentena devido ao coronavírus. Datas importantes foram canceladas. Celebrações da Paixão e da Páscoa, bodas, batismos, festas. Esta quarentena está sendo abrandada. No entanto, o vírus está ainda mais próximo. Rogamos a Deus que as pessoas não sejam infectadas. Rogamos que haja medicação para o tratamento. Principalmente que volte ao normal o trabalho, cada um em sua função, buscando o seu sustento e dos seus familiares, mas com os devidos cuidados. Desta forma, preparei mais esta celebração em forma de vídeo para levar até ti esta mensagem de fé, de ressurreição e de esperança. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo que Cristo ordenar, no amor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, aos perdidos dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No amor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Nos reunimos aqui em nome do nosso Trino Deus, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Humildemente confessemos os nossos pecados e busquemos o perdão do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, sabes que somos falhos, que tantas vezes somos frios diante do sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Sabe que temos dedicado pouco tempo pela causa humana. Confessamos que por vezes o medo, a angústia se colocam à nossa frente.
Perdoa, ó Deus, a nossa fraqueza de fé. Perdoa que esquecemos de andar pelos caminhos do Teu Evangelho. Perdoa a nossa ingratidão e todas as vezes que não reconhecemos os Teus grandes feitos por nós. Perdoa que não testemunhamos a realidade da Páscoa, que preferimos os sinais da morte em vez da ressurreição. Perdoa-nos, Senhor, concede-nos nova vida. Em nome do Teu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Amém. A palavra da graça e absolvição nos diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna. Por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Assim, a todos que se arrependem sinceramente, anuncio o perdão dos seus pecados. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Queremos expressar a nossa dor a Deus através das palavras do Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Entoemos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro. Jesus Cristo nos diz em João 8, versículo 16: e se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Te convido para um momento de oração. Bondoso e eterno Deus, contigo a vida tem novo valor, porque somos envolvidos pela ação salvífica de Deus, por meio de Jesus Cristo. Sabemos que nenhum esforço se iguala ao sacrifício que realizaste em nosso favor através de Jesus Cristo. Guia-nos com a tua mão poderosa, para que sejamos fiéis testemunhas do teu amor por onde quer que andemos. Que tenhamos sempre um coração que arde ao ouvir a tua voz, e que ele nos faça perceber as dores e dificuldades daqueles que estão ao nosso lado. Concede-nos, ó Deus, que fomos ressuscitados com ele, que permaneçamos na sua presença e nos alegremos na esperança da glória eterna.
por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina, e pelo Espírito Santo, um só Deus, por todos sempre. Amém. Palavra do Evangelho para este dia, Lucas 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão."
Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Bem-aventurados os que ouvem e creem na palavra do nosso Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada. E agora eram três no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando a Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem com eles caminhava. Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Com Jesus, eles foram com Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo venha e permaneça com cada um. Caros amigos, amigas, a nossa vida é uma caminhada. E nesta caminhada, algumas pessoas se achegam e outras se vão, se afastam. Os discípulos caminharam algum tempo com Jesus. Houve o afastamento por causa da sua morte. Jesus tinha dado uma tarefa aos seus discípulos, anunciar o Evangelho. No entanto, os discípulos estavam com muito medo e queriam desistir de tudo. 2 dos discípulos estavam retornando para casa, para o povoado de Emaús. Em um determinado momento da caminhada, Jesus começa a caminhar com eles, mas ele não é reconhecido. Os discípulos não o reconheceram, talvez porque eles tinham a certeza de que Jesus estava morto. Jesus sabe desta situação, sabe que ele não é reconhecido. Jesus sabe da dúvida e da insegurança dos seus discípulos. E ele quer saber dos discípulos qual é a sua situação. Então Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Jesus revela interesse pela vida dos seus discípulos. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, revela um Deus que quer estar próximo, tão próximo que nos ouve. E o que ele vai ouvir? Jesus, em uma certa ocasião, já havia dito: nossa boca fala do que o coração está cheio. Jesus quer saber o que nós estamos conversando em nossos caminhos. Portanto, nós teríamos tanto e tantos assuntos para partilhar com Jesus, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, sobre essa situação de pandemia do coronavírus que está acontecendo no mundo todo,
sobre as suas consequências, o medo, a angústia, sobre a doença, a prevenção, isolamento, tratamento, cura, sobre a questão econômica, a sustentabilidade da família e das comunidades, das empresas, das indústrias, também outros assuntos sobre o andamento da situação do nosso país, a economia, a política, enfim, são tantos os assuntos que pairam por aí. Caros amados e amadas, conversar com Deus é orar. São os assuntos que nos preocupam, que nós colocamos nas mãos de Deus. Nossos motivos para orar são o agradecimento, o louvor, a intercessão, a petição, a contemplação, a confissão de pecados e confissão de fé, a meditação e a celebração. Nessa oração, Jesus está com os dois ouvidos prestando atenção no que os discípulos falam. No momento em que os discípulos falam a sua história, Jesus não os interrompe. Jesus ouve atentamente aquelas explicações. Somente depois ele fala. Eis a resposta para nossas orações. A resposta acontece depois que os discípulos pararam de falar e começaram a ouvir. A resposta veio quando eles começaram a ouvir Jesus. Assim, é um diálogo. Um fala, o outro ouve. Depois inverte, o outro fala e o primeiro ouve. Afinal, nós temos dois ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Portanto, devemos ouvir o dobro do que falar. Quando começamos a ouvir Jesus, então começamos a compreender o Evangelho. Desta forma, haverá sinais de salvação. Deus vem até nós. Verdadeiramente, a partir daí, começamos a andar nos caminhos de Deus. A partir daí, começa a haver bênção. Bênção onde há obediência à vontade de Deus. Esse ouvir foi tão intenso por parte dos discípulos que eles chegam a afirmar: porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele expunha sobre as Sagradas Escrituras? Foi justamente no ouvir que ardia o coração. Mas o que significa arder o coração? Significa estar confiante em Deus. Significa ter esperança, olhar com esperança para o futuro, sentir-se bem, sentir-se preenchido, superar o vazio existencial. Houve a percepção por dois motivos principais. O primeiro, somente depois que eles convidaram Jesus para entrar em sua casa, ou seja, quando os discípulos abriram a porta da sua casa para Jesus entrar. Eles ouviram atentamente a tudo o que Jesus falou. O segundo motivo é quando eles partilharam o alimento, como Jesus agiu na última ceia. Somente aí Jesus é reconhecido. No momento do sacramento da Santa Ceia, Jesus está verdadeiramente presente. Caros amigos, amigas, quero apontar 5 atitudes de Jesus que nos ensina muito para a nossa vida. O primeiro, Jesus percebe que as pessoas precisam de consolo. Será que nós conseguimos perceber o que está ao nosso redor? O que está acontecendo na vida de cada pessoa? A segunda atitude, acompanhar, estar por perto daqueles que necessitam. Terceiro motivo, antes de falar, ouvir. Jesus apenas ouve. Quarto motivo é
prosseguir. Quando chegam a povoado, Jesus dá a entender que vai adiante. Jesus não os prende, mas os deixa à vontade. Jesus permite aquelas pessoas que sofrem afastar-se, quando assim necessitarem. O quinto motivo, no momento em que os discípulos reconhecem Jesus, ele desaparece. Ele não se deixa prender. A despedida faz parte da vida. Cada despedida é uma pequena morte que exige de nós capacidade de entregar e de soltar. Caros amigos e amigas, para concluir, alguns dias tivemos a Páscoa. Refletimos bastante sobre os acontecimentos tão especiais sobre morte e ressurreição de Jesus. Esses acontecimentos também precisam fazer parte do nosso dia a dia, para nos trazer motivação para tudo o que nós fizermos. Que saibamos contar com a presença de Jesus em todos os momentos, que possamos agir em conformidade à sua vontade, que assim possamos dizer ao fim de cada dia: porventura, não ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras Sagradas? Uma palavra de gratidão e reconhecimento. Que assim Deus nos conduza hoje e sempre. Amém. Caro amigo, amiga, convido para um momento de oração. Bondoso Deus, nós te rendemos graças pela nossa vida, por teres permitido mais um dia em Tua presença. Somos gratos a Ti pela nossa família, pelo nosso trabalho diário, mesmo pelas limitações que esta pandemia mundial está nos trazendo. Ó Deus, faz-te presente em nossa comunidade, em nossa vida, entre Teus filhos amados, e age na vida de cada um deles. Inclina os Teus ouvidos para as nossas preocupações, na certeza de que Tu estás sempre conosco, guardando-nos de todo o mal. Entregamos todas as nossas dúvidas e incertezas em Tuas mãos. Tantas são as pessoas que sofrem por doenças e muitas vezes encontram-se desamparadas, com depressão, solidão, pessoas enlutadas que sofrem por aqueles que partiram. Nós intercedemos por cada um, por cada uma, pedimos que também nos capacite e nos impulsione a sermos uma fonte de cuidado em sua vida. Olha, Senhor, por nós, Teus filhos e Tuas filhas que vivem neste mundo, com tanta violência, tragédias e dor. Nós pedimos que nos conceda a Tua paz. Fica conosco, ó Deus,
guarda-nos em todos os momentos da nossa vida. Amém. Caros amigos e amigas, a decisão oficial de nossa Igreja é permanecer com a suspensão das atividades até 11 de maio, quando haverá uma nova reunião para avaliar como proceder daí em diante. É uma situação complicada, pois várias atividades já estão acontecendo na vida pública, visto que há um decreto mais brando por parte do poder público. No entanto, diante da lei civil, caso aconteça alguma contaminação em nossas atividades, o presidente da comunidade e o pastor podem responder criminalmente. Também estão começando a aparecer casos mais próximos de nós, Santa Rosa, Tucunduva, Santo Cristo. Ainda vamos decidir com a diretoria paroquial o que podemos fazer para que nossos membros sejam atendidos. Estamos pensando em começar as atividades com os confirmandos, também a realização de algumas visitas àqueles que estão aceitando. No mais, continuamos com a nossa mensagem diária das senhas diárias, programa de rádio, vídeo de celebração aos domingos. Queremos incentivar aos membros que continuem ofertando de alguma forma para a manutenção dos trabalhos para os quais vai a oferta. Uma sugestão é usar um envelope para colocar a oferta e, no momento em que puder, repassar para a comunidade ou para a paróquia. Também em relação à contribuição paroquial, quem puder fazer, pedimos a gentileza. Visto que, por enquanto, até mesmo as festas das comunidades estão suspensas, há uma sugestão de que possam ofertar uma parte do que gastaria na festa para a manutenção das atividades da comunidade. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Uma palavra de bênção para a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus dê sabedoria a todos que precisam tomar decisões. Que Deus fortaleça a fé daqueles que estão na dúvida. Que Deus dê persistência aos que estão cambaleantes. Que Deus dê ânimo e esperança a todos. Assim, caro amigo, amiga, desejo a ti uma ótima semana, um abençoado domingo. Fiquem na paz de Deus. Amém.